Pode passar, por favor. As características gerais dos protegidos. A gente fez um levantamento de acordo com o que a gente tem recebido de testemunha ameaçada. Então, a gente tem percebido que, normalmente, são testemunhas de homicídios, com envolvimento de autoridades públicas e policiais, é recorrente o envolvimento, e vítimas de violação ou agressão a direitos fundamentais, como é o caso da exploração sexual infantil ou da exploração sexual a mulheres, também acontece. Pessoas de parcos recursos financeiros, baixa escolaridade, normalmente oriundos das regiões Norte e Nordeste. Então, o Norte e Nordeste é que tem motivado a maior parte dos nossos casos. E porque as organizações criminosas elas têm um certo caráter interestadual também, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? E talvez isso tenha influenciado nesse levantamento que foi feito. Passa, por favor. Mas volta aí. Necessidade para efetiva proteção. Então, o que é necessário para que a gente possa efetivar essa proteção, garantir essa proteção? Então, a primeira coisa é a confiança do beneficiário na instituição protetora. Como eu falei antes, isso não pode ser feito sem que a gente realize, proteja e promova os direitos do cidadão e garanta a ele que todas essas garantias legais, constitucionais, serão asseguradas. Sem essa confiança do beneficiário, nós também não temos a qualidade, mais uma vez, na produção da prova. Então, é necessário que a testemunha confie no trabalho que aquela instituição está desempenhando. Já tivemos casos de testemunhas que chegaram no programa com algumas informações que eram razoáveis, mas que, com o tempo, decidiram prestar mais informações porque sentiram confiança no trabalho e acreditaram que ficariam protegidas enquanto estivessem ali e que aquilo funcionaria e que eles poderiam confiar no trabalho da polícia. Exposição das regras e consequências decorrentes da adesão do programa. A principal característica do programa é fazer com que o beneficiário, o destinatário da norma, conheça as regras que ele vai estar submetido. Então, promessas que não serão cumpridas, normalmente, é o que acaba destrói o trabalho que vem sendo feito, desconstrói o trabalho que vem sendo feito. Então, é bom que ele saiba, tenha muito conhecimento claro do que vai acontecer na vida dele a partir dali, como é que ele vai agir, quais são as expectativas que ele pode ter, qual é a proposta para o futuro que a gente tem para ele. Então, isso precisa estar muito claro. E talvez seja o grande problema da proteção à testemunha hoje. Eu vi alguns artigos na Isto É e Veja, os últimos dois que saíram. Um saiu no início do ano e o outro, acho que em outubro do ano passado. E eles não refletem o funcionamento do sistema de proteção à testemunha no Brasil. Primeiro, porque as pessoas que são entrevistadas são pessoas que descumpriram normas e saíram do programa. Então, elas, na realidade, não se adaptariam às normas do programa. E, em segundo lugar, as pessoas que representam as instituições que realizam essa atividade não foram ouvidas. Então, por exemplo, na Coordenação Geral de Proteção à Testemunha, nós temos a doutora Nilda Turra, e eu trabalho à frente do Serviço de Proteção a Depoente Especial. Nós não fomos ouvidos. Na realidade, foi eu costumo dizer que as matérias representam uma carta de desagravo contra o programa, porque refletem muito mais a opinião de pessoas que saíram, por algum motivo, não se identificaram com o programa, com as regras, e aí começam a identificar este ou aquele problema pontual. Então, é sempre interessante que a gente possa divulgar efetivamente quais são as regras e como elas funcionam, para que se conheça exatamente o que vai acontecer. E aí, se a pessoa tiver interesse e achar que é válido para a situação em que ela vai viver, ela vai ingressar no programa e vai colaborar. Se não, ela não vai ingressar e vai saber o que vai poder tomar a melhor decisão dentro daquele contexto. Então, as principais regras que nós temos são a limitação da liberdade da testemunha. Realmente, a testemunha, durante um período, ela fica sendo monitorada, entre aspas, ela fica recebendo uma proteção. Então, ela tem a vida normal, ela pode trabalhar, ela pode estudar, mas o contato telefônico dela tem que ser muito bem conversado. Não pode ligar para casa a qualquer hora, ela não pode falar com quem ela quiser, porque todos esses contatos telefônicos podem propiciar a identificação pelos algozes, e aí
ela pode sofrer alguma agressão. Além disso, nós temos regras de segurança. Então, a pessoa, por exemplo, não pode ter qualquer celular, não pode comprar um celular com conta, ela teria que ter um outro tipo de comunicação. Todas essas regras são discutidas no Conselho e são aprovadas. Além disso, restrições de circulação no território nacional, porque depois que ela ingressa no programa, ela não pode retornar para o local dos fatos, lógico, sob pena de sofrer alguma ameaça. E as medidas de segurança são aplicadas caso a caso, dependendo da situação, e há casos que demandam uma segurança maior, outras menor, vai depender daquela conjuntura ali. Passa, por favor. Não, volta. Aí. Relevância da medida para a persecução criminal. Então, o quanto isto tudo que eu estou expondo aqui é importante para a exploração de crianças. É importante porque nós estamos aqui tratando, a doutora a Estela falou aqui sobre a questão da exploração sexual, trouxe de crianças, trouxe estudos, levantou todas essas informações, e aí a gente pode começar, como ela falou antes, pode iniciar um trabalho com base nessas informações e saber por onde começar. Mas, depois que se começa um trabalho, é necessário que a gente termine o trabalho, porque a gente tem que obter o que se interessa, que é a condenação. Então, o trabalho busca a prevenção, logicamente, evitar que o crime aconteça. Mas, se ele acontecer, a gente tem que obter a condenação. Então, a proteção à testemunha, ela, como eu falei antes, funciona como uma ferramenta para desarticular essa organização. É uma ferramenta para se chegar à condenação, sem dúvida, principalmente organizações que envolvem exploração ou violação a direitos de pessoas. E nós temos um baixo custo operacional na realização desse trabalho em relação ao benefício que ele pode oferecer para a persecução criminal. Além disso, como eu falei antes, nós temos alta qualidade da prova para o conjunto probatório, possibilidade de diminuição da impunidade. Esse é o nosso grande objetivo, é fazer com que as condenações tenham também um caráter pedagógico, e, quando a gente fala em exploração sexual, elas têm, sem dúvida. Então, a gente vê que, quando há uma operação da Polícia Federal, um trabalho da Justiça como um todo, a gente vê que, naquela região, aquele trabalho tem um efeito pedagógico. Então, aquelas pessoas são presas e a sociedade começa a entender que as pessoas estão realmente sendo presas ou condenadas ou sofrendo alguma represália por aquele ato criminoso que cometeram. Então, a diminuição da impunidade é, sem dúvida, talvez o fator mais importante desse trabalho que vem sendo feito. Além disso, a concretização do Estado Democrático de Direito, que é o fundo de tudo isso, é a pessoa poder realizar um dever cívico de contribuir com a justiça sem medo, sem temer represálias, sabendo que ela pode prestar o depoimento, ela pode obter a justiça que ela deseja, que está prevista na Constituição, e que ela não vai sofrer represálias. Só tem mais um último slide.